Olá! Você já parou para pensar que o medo não serve apenas para nos proteger, mas também para atrair justamente aquilo que a gente quer evitar? É estranho, mas é real. O medo tem uma força quase magnética, ele prende nossa atenção, ocupa nossa mente, sem que a gente perceba, começa a moldar nossas escolhas, nosso comportamento e até as situações que surgem na nossa vida. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o segredo do medo, como ele funciona como uma força atrativa, por que ele é tão poderoso e como ele acaba nos empurrando exatamente para aquilo que a gente mais teme. E eu vou te mostrar dois exemplos para deixar isso muito claro, o de um artista que tem medo do sucesso e o de uma adolescente que tem medo da riqueza. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você nunca mais vai enxergar o medo da mesma forma. O mecanismo do medo. O medo é, antes de tudo, um foco de atenção muito intenso. Ele coloca a nossa mente inteira em alerta, faz a gente imaginar todos os cenários possíveis, geralmente os piores, e, quando isso acontece, o nosso corpo reage como se aquilo já estivesse prestes a acontecer. O que ninguém conta é que essa combinação, atenção intensa mais reação física, começa a influenciar as nossas decisões e até a forma como nos relacionamos com as oportunidades que aparecem. Imagine que o medo é como uma lente que você coloca nos olhos. Você pode estar em um lugar cheio de possibilidades, mas só vai enxergar o que confirma aquilo que você teme. E quando a gente só enxerga o risco, a gente começa a viver como se ele fosse inevitável. E, de tanto viver assim, o inevitável acaba acontecendo. O artista com medo do sucesso. Vamos para o primeiro exemplo. Imagine um artista talentoso. Ele compõe, canta, tem presença, mas, lá no fundo, ele tem medo do sucesso. Ele pensa: se eu ficar famoso, minha vida vai mudar demais. E se eu não conseguir lidar com a pressão? E se eu perder a privacidade? Essas perguntas não são só pensamentos soltos, elas viram um roteiro interno. Quando ele vai gravar, ele adia. Quando alguém convida para um show maior, ele arruma uma desculpa. Quando surge uma oportunidade de contrato, ele começa a ver mais riscos do que benefícios. No fim, ele mesmo sabota suas chances. E, sem perceber, está atraindo justamente a falta de oportunidades que confirma seu medo. Viu? Ainda bem que não arrisquei. O que era medo de perder o controle virou a própria razão de nunca chegar lá. A adolescente com medo da riqueza. Agora o segundo exemplo. Uma adolescente cresceu em uma família unida, mas com poucos recursos. Ela é inteligente, tem potencial para ganhar bolsas de estudo, criar negócios, mas sempre que alguém fala sobre ela ficar rica ou ter sucesso, ela sente um aperto no peito. Na cabeça dela, existe uma associação inconsciente. Se eu tiver dinheiro, vou me afastar da minha família. Eles vão achar que eu mudei. Talvez passem a me invejar ou se sentir menos. Com esses pensamentos, ela começa a recusar oportunidades. Não se inscreve em programas de intercâmbio, não aceita empregos melhores, e até evita mostrar suas habilidades para não ser convidada para coisas grandes demais. O resultado? Ela atrai exatamente a vida mais limitada que ela dizia querer evitar para proteger a família. Mas, no fundo, essa vida limitada também afasta dela experiências e aprendizados que poderiam beneficiar até mesmo as pessoas que ela ama. Por que o medo atrai? Esses dois exemplos mostram o mesmo padrão. O medo não atrai porque é mágico, mas porque ele controla o nosso foco e o nosso comportamento. Quando estamos com medo, a gente fala, age e decide de um jeito que confirma aquilo que teme. E, como nossas ações moldam nossos resultados, o medo acaba sendo um construtor silencioso de realidades. Pense assim. Se você só pensa no que pode dar errado, você se prepara para o erro. Se você imagina que vai perder algo, você se posiciona para perder. Se você acredita que não vai dar conta, você age como quem não dá conta. E, com o tempo, tudo isso se confirma.
Como saber se o medo está funcionando como essa força atrativa negativa? Alguns sinais são claros. Você pensa muito mais nos riscos do que nas possibilidades. Quando uma oportunidade aparece, sua primeira reação é justificar por que não vai dar certo. Você adia decisões importantes por não estar pronto ainda. Você se sente aliviado quando algo que poderia dar certo não acontece. Você usa frases como "prefiro assim", "é mais seguro", mesmo quando isso significa abrir mão de algo importante para você. Se esses sinais aparecem com frequência, é um indicativo de que o medo não está te protegendo, ele está te prendendo. O grande segredo é que o medo perde a força quando a gente para de tratá-lo como um inimigo invisível e começa a enxergá-lo como um sinal. Um sinal de que ali existe algo importante para nós, mas que está encoberto por preocupações, associações negativas e histórias que contamos para nós mesmos. A virada acontece quando você se pergunta: e se der certo, e for melhor do que eu imagino? E se prosperar for seguro? E se o sucesso ou a riqueza não afastarem ninguém, mas aproximarem? Quando essa pergunta começa a guiar o seu olhar, você muda a lente. E, com a lente nova, você enxerga oportunidades que antes não via, toma decisões que antes não tomava e começa a viver resultados que antes pareciam distantes. O medo não desaparece, ele só deixa de ser o motorista e vira um passageiro. E, quando isso acontece, a vida começa a andar para frente de um jeito muito mais leve. O medo é como uma bússola invertida, ele aponta para onde você não quer ir, mas também indica exatamente onde está o caminho para crescer. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também se interessa por psicologia e autoconhecimento. E comenta aqui embaixo o que você achou, vou adorar saber a sua opinião.